News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Sustenta Infrabrasil. Transbrasa. Boa noite, o BNews 19 horas está começando agora e a gente vai mostrar o incêndio que aconteceu nesta tarde no Porto de Paranaguá. Vamos mostrar ainda a alta nas exportações de petróleo no Brasil e o aumento nas vendas do agro no Rio Grande do Sul. A gente também vai te levar numa viagem de cruzeiro para o Uruguai e a Argentina. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Os investimentos no setor de extração fizeram as exportações de petróleo bruto subir em 2023. Esse já é o segundo produto mais vendido pelo país. A reportagem é de Júnior Batista. As exportações de petróleo bruto aumentaram quase 20% no ano passado, na comparação com 2022. Segundo especialistas, houve avanços em investimentos e também parcerias internacionais. Mas isso não descarta os desafios dessa exploração para o futuro. As exportações feitas por navios-tanque cresceram de 1,35 milhão de barris por dia em 2022 para 1,61 milhão de barris por dia no ano passado, segundo os números divulgados pela Agência Internacional de Energia. Com os números, o petróleo se torna o segundo maior produto de exportação brasileiro, perdendo apenas para a soja. Quase metade desse petróleo vai para a China, maior parceiro comercial do Brasil, com 44% das exportações. A alta reflete uma mudança na postura da empresa em relação aos investimentos e ao pagamento de dividendos para acionistas. Até o fim da década, os aportes para a produção de petróleo brasileiro vão chegar a 200 bilhões de dólares, segundo dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A perspectiva daquela pessoa que possui ações da Petrobras, ela aumenta o patrimônio e ela tem uma perspectiva de lucros futuros maiores e de longevidade da empresa. Por isso que a Petrobras vem apresentando recordes na Bolsa de Valores, né? Que ela se demonstra que é uma empresa sólida e com um futuro, né? Diferente daquela ideia de que a empresa deu lucro, distribui para os sócios, sabe? A empresa ela vai minguando, né? E é muito ruim, porque esse dinheiro que vai para os sócios, né, ele vai para o mercado financeiro, né, e muitas vezes não é nem reinvestido. Nós temos excesso de capital no planeta. Ao passo que quando a gente retém parte dos lucros e faz investimentos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando a economia, a gente está ampliando as perspectivas da economia brasileira. A busca por novas fontes é uma preocupação. Segundo um estudo da Quínia, divulgado pelo jornal Valor Econômico, a produção de barris vai ter um pico e depois cair em declínio. Hoje, em média, são produzidos 3 milhões de barris por dia no Brasil. Esse número pode chegar a 5 milhões, mas em 2030 a tendência é de queda para 4 milhões. É por isso que os investimentos precisam mirar novas fontes de exploração para além das bacias de Santos e de Campos, ambas na região sudeste do país. O Brasil ganha espaço no cenário de comércio mundial, com a exportação de petróleo bruto atingindo recordes. Mas o refino do óleo ainda é um problema, principalmente porque o país depende muito das rodovias. Segundo especialistas, a importação de gasolina e diesel afeta a economia do país.
tem baixo valor agregado, né? A gente poderia, na agricultura, né, beneficiar, né, por exemplo, o café e outros produtos que a gente exporta, nós podemos beneficiar e vender por preços muito melhores. Assim também ocorre, né, com o petróleo. Se a gente refina, a gente poderia exportar um produto com maior valor agregado. Um incêndio aconteceu na tarde desta sexta-feira no corredor de exportação do Porto de Paranaguá. Segundo informações preliminares, as chamas começaram por volta das 4h30 da tarde em uma das linhas de esteiras que abastecem o berço 214. A Portos do Paraná, responsável pelo porto, emitiu nota no final da tarde informando que o incêndio foi controlado e não houve vítimas. 2 navios que estavam atracados nos berços próximos foram desatracados de maneira preventiva. Ainda não tivemos retorno sobre as operações, como elas serão afetadas e se somente nos 3 superberços do corredor de exportação que seguem isolados. E agora a gente vai para Brasília para mostrar como terminou uma semana agitada na capital federal. Vamos falar com a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Pois é, hoje termina uma semana bastante agitada aqui em Brasília. Ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu reunir parlamentares da Câmara dos Deputados para uma reunião e um gesto de aproximação. Estiveram presentes alguns deputados e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De acordo com alguns parlamentares que estiveram presentes nessa reunião, Lula pediu aí mais atenção para a aprovação da pauta econômica do governo nesse ano de 2024, mas não entraram em detalhes. Segundo eles, a reunião foi um pouco mais descontraída. Vai haver um novo encontro mais sério, digamos assim, entre esses parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque eles querem definir o projeto da reoneração, né? Lembrando que o governo enviou no final do ano passado uma medida provisória que reonera gradativamente 17 setores da economia, medida que foi desaprovada pelo Congresso Nacional, porque 2 semanas antes os parlamentares tinham aprovado a desoneração desses 17 setores. Lula prometeu mais encontros descontraídos no Palácio do Alvorada, ficaram aí na iminência de um churrasco lá na residência oficial do presidente da República, porque os parlamentares passaram o primeiro ano do governo no 3º mandato de Lula, reclamando da articulação. Então, o presidente prometeu aí mais encontros e lembrando que Lula escalou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na última semana para articulação política entre o parlamento e o Palácio do Planalto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem ficado bastante insatisfeito com o ministro que é escalado para isso, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Lula, para conter a crise, escalou aí Rui Costa e a gente vai acompanhar se essa nova escalação vai dar certo, né, Núria? Outro ponto importante, fugindo do cenário nacional aqui em Brasília, é a dengue. Hoje, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou em um almoço com alguns empresários que os hospitais públicos e privados entraram em colapso por conta da dengue. Lembrando que desde o dia 25 de janeiro, Brasília, o Distrito Federal, vive um estado de emergência de saúde pública. Ibanez Rocha disse o seguinte, abre aspas, o momento é grave, mas nós ainda não chegamos no pico da epidemia. O que nós queremos agora é acolher a população da melhor maneira possível. Núria, a situação ainda pode se agravar porque alguns pesquisadores aqui do Distrito Federal afirmam que os meses mais graves serão entre março e abril. Aqui no Distrito Federal são mais de 2.000 habitantes infectados a cada 100.000 habitantes. Então tem muita gente com dengue aqui. E no país, o Ministério da Saúde aponta mais de 760 mil casos prováveis por dengue, 150 pessoas já morreram pela doença só neste ano e outros 523 óbitos estão sob investigação.
Então, próxima semana a gente continua de olho nessa articulação política do Planalto com o Congresso Nacional por textos da pauta econômica que atingem aí todo o país e também vamos ver como é que a dengue vai se comportar, como que as pessoas vão reagir aí a essa epidemia. Isso afeta todo mundo. Núria. Obrigada, Marília. Realmente a situação da dengue está assustadora em todo o Brasil. Boa noite, linda noite aí em Brasília. Um cenário maravilhoso aí atrás de você. Bom trabalho, bom descanso para você nesse final de semana. A gente se fala segunda. No próximo bloco você vai ver como foi a viagem do presidente Lula ao Rio de Janeiro. Não saia daí, o BNews 19 horas volta já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. O Ministério dos Transportes e a MRS Logística fecharam um acordo para a renovação do contrato da malha ferroviária da região Sudeste. O valor foi fixado em 2,6 bilhões de reais. Não foram anunciados detalhes do acordo, como mudanças de investimentos previstos ou algum adicional pago pela empresa. O presidente Lula desembarcou no Rio de Janeiro para participar da inauguração do terminal intermodal Gentileza, que promete ser o maior integrador de transportes públicos do estado. No evento, também foi dado início à operação do corredor do BRT Transbrasil. Quando estiver em plena operação, o terminal Gentileza, conhecido como TIG, permitirá que os passageiros cariocas acessem o novo BRT Transbrasil, 2 linhas do VLT e 14 linhas de ônibus municipais para diversos bairros da cidade. A implantação da nova estrutura de transportes carioca foi dividida em várias etapas e, a partir desse sábado, já será possível acessar pontos como o Aeroporto Santos Dumont, a Avenida Rio Branco, a Praça Mauá ou a Orla Conde. Na fase inicial, a estimativa é que mais de 150 mil pessoas passem pelo terminal todos os dias. Mas tudo isso a gente vai esperar para ver o comportamento do usuário, para depois planejar com calma, né, sem criar nenhuma mudança abrupta na vida do usuário, para que ele vai ganhar, na verdade, mais opções. Ele vai continuar tendo as mesmas opções, ele vai ter mais uma opção de integração muito confortável ali no terminal intermodal Gentileza. No dia 16 de março, começa a segunda fase. O terminal vai disponibilizar linhas de ônibus, que vão atender a quase 50 bairros na cidade. Mas para que isso seja possível, serão implantadas restrições à circulação de caminhões em partes da Avenida Brasil, para evitar o congestionamento em alguns trechos e faixas de horário. Atualmente, os veículos pesados representam 32% dos veículos que rodam na avenida. O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, Joaquim Diniz, afirmou que se reuniu com empresas transportadoras de carga para buscar uma solução de melhor impacto na tentativa de melhorar o congestionamento da via. Amanhã, praticamente eu estou retornando a uma situação que existia antes.
E o que se pretende é que a Avenida Brasil, fluindo melhor até às 9 horas da manhã, quando liberar a circulação de caminhões, ela esteja bem mais livre para que ele faça o mesmo percurso em menos tempo. Ou seja, nós entendemos que a perda para os caminhões, para os veículos de carga, é pequena em comparação com o benefício que isso vai ser para toda a população. Lembrando que a flexibilidade para quem trabalha, para quem estuda, é muito menor. Então, a gente tem que optar por algumas prioridades e foi dada prioridade ao transporte de passageiros, ao transporte dos trabalhadores. No dia 30 de março serão implementadas as últimas linhas e o início das operações do corredor BRT Transbrasil será com um serviço vindo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, parando em todas as estações até o TIC. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento de inauguração do terminal. Agora não vai poder mais mentir que tem problema de transporte, porque a mulher está marcando no relógio. É 25 minutos, não é mais 2 horas não. Então agora se manquem que vocês estão sendo controlados pela beleza de um modal chamado gentileza para cuidar de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima volta ao Rio de Janeiro. Nós vamos ver agora o que mais é notícia nesse final de semana, semana agitada essa sexta-feira. Vamos ver. Subiu o número de mortos no trânsito de São Paulo em janeiro desse ano. O aumento chegou a 13,7%. Foram 424 mortes contra 373 no mesmo período do ano passado. No caso dos automóveis, o aumento chega a 17%. E nos acidentes envolvendo bicicletas, crescimento de 33%. Nos acidentes envolvendo motociclistas, a alta chegou a 24%. As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul somaram mais de 16 bilhões de reais em 2023, alta de 0,1% em relação ao ano anterior. O resultado é o maior para o setor desde o início da série histórica em 97. O agronegócio representa quase 73% do total de exportações do estado. A alta nas exportações gaúchas foram impulsionadas principalmente pela recuperação das vendas anuais da soja, após uma estiagem severa em 2022. O produto rendeu mais de 6 bilhões de reais ao estado. A empresa indiana de tratores Mahindra anunciou que vai investir 55 milhões de reais no Brasil para a construção de uma fábrica na cidade de Araricá, no Rio Grande do Sul. A montadora já está no Brasil há 8 anos, com uma planta instalada na cidade de Dois Irmãos, também no estado gaúcho. A previsão de investimento é de 100 milhões de reais nos próximos 5 anos. O aeroporto de Fortaleza ficou entre os 10 que mais movimentaram passageiros estrangeiros em janeiro desse ano. As informações são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O terminal recebeu mais de 36 mil passageiros de fora do país e ficou na 8ª posição. No mesmo período do ano passado, o aeroporto de Fortaleza estava na 10ª posição. O número total de passageiros estrangeiros no Brasil em janeiro chegou a mais de 2.300.000. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deu aval para tornar internacional o aeroporto Bertrand Luiz Beltrous, em Sorocaba, interior de São Paulo. Esse processo já durava 12 anos. O terminal passou para as mãos da iniciativa privada em 2021. Ele funciona desde 1940 e é um dos maiores do mundo na manutenção de aeronaves. O local é dividido em 3 áreas: particular, municipal e estadual. A Rumo entregou os primeiros 3 quilômetros de trilhos da ferrovia estadual Senador Vicente Emílio, em Rondonópolis, Mato Grosso. Foi um ano de serviços de terraplanagem e construção de um viaduto. Essa obra vai permitir o início do recebimento de materiais via modal ferroviário para execução da nova ferrovia, que vai conectar o sul de Mato Grosso a Cuiabá e ao Médio Norte. E tem muita mais notícia hoje, nós vamos abrir o portal bnews.com.br. O Porto de Itaqui vai iniciar as obras do novo berço. Nesse ano, é uma parceria com a Bilov Engenharia e vai construir o berço 98.
Já vimos aqui o incêndio que atingiu a estrutura do Porto de Paranaguá. O Porto de Santos registrou um aumento de 71% na exportação de açúcar em janeiro. No consolidado do ano, já são 11,9 milhões de toneladas de carga. Porto do Rio Grande do Sul, a gente viu aí que teve recorde de exportações agro e também eu acho que essa obra vai dar uma boa alavancada nas exportações do Porto do Rio Grande, porque o Porto concluiu a dragagem de manutenção no canal de acesso. Todo o investimento foi da própria autoridade portuária do Rio Grande do Sul. Tem muito mais notícia lá no nosso site, você confere por aqui. Bom, na segunda-feira a TV BNews vai exibir mais um episódio do podcast Lendárias e Portuárias. A gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Por isso, a gente aqui no Lendárias e Portuárias traz histórias de mulheres incríveis que estão transformando a história desse setor, que é uma das maiores verticais econômicas do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você eu vou questionar a efetiva representatividade da mulher nos portos brasileiros. Neste segundo episódio do Lendárias e Portuárias, nós recebemos a primeira mulher a trabalhar como operadora de costado, com amarração de navios no Porto de Santos, Paula Bispo, e também a primeira diretora do Instituto de Praticagem do Brasil, Jaqueline Vendpad. No próximo bloco, a gente vai viajar pelo continente. O BNews embarcou em um cruzeiro para o Uruguai e a Argentina. Até lá! Bem-vindo ao futuro da infraestrutura, onde cada raio de sol é uma oportunidade. Na Sustenta Infra Brasil, transformamos portos e aeroportos com soluções sustentáveis, comprometidos com a transição energética e o respeito à natureza. Desde 2010, oferecemos soluções de energia solar de alta qualidade e confiabilidade. Aqui, o sol guia nossos caminhos. Sustenta Infra Brasil. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Por isso, a gente aqui no Lendárias e Portuárias traz histórias de mulheres incríveis que estão transformando a história desse setor, que é uma das maiores verticais econômicas do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você eu vou questionar a efetiva representatividade da mulher nos portos brasileiros. Neste segundo episódio do Lendárias e Portuárias, nós recebemos a primeira mulher a trabalhar como operadora de costado, com amarração de navios no Porto de Santos, Paula Bispo, e também a primeira diretora do Instituto de Praticagem do Brasil, Jaqueline Vendpad. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele recebeu o título de cidadão amazonense. A homenagem foi conduzida pelo deputado Carlinhos Bessa, do PV. Breno Medeiros nasceu em Curitiba, no Paraná, e é doutor em Direito pela Universidade 9 de Julho. Ele foi promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná e começou a carreira como juiz do trabalho substituto do TRT em 92. Em 2009, se tornou desembargador e tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 2017. É membro fundador da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo e, após receber a homenagem,
agradeceu aos deputados e disse que há muitos anos frequenta várias cidades do Amazonas. Ele também fez um agradecimento aos moradores do estado. O Brasil superou os Estados Unidos e foi a maior indústria exportadora de alimentos do planeta em 2023. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Bebidas. Vamos ver aqui no telão? Olha só. A participação nas vendas mundiais brasileiras chegaram a 18,3%. Só para a Ásia são 43% do tudo que a gente exporta em alimentos e bebidas. A Liga Árabe fica com 16,4%, a União Europeia com 14,6% e outros países com 26%. Vale lembrar que ao todo são 190 países que recebem tudo que é produzido de alimentos, incluindo soja, óleo de soja, carnes congeladas, todas aqui produzidas no Brasil. O volume exportado chegou a 82 milhões de toneladas e o faturamento a 62 bilhões de dólares. Com isso, o Brasil se tornou a maior indústria exportadora de alimentos do planeta. Mas atenção, isso em quantidade, em volume. Em valor agregado, em valor recebido, o primeiro lugar continua com os Estados Unidos. Faturamento total com os alimentos chegou a 1,16 trilhões de reais, crescimento de 7,2% na comparação com 2022. E olha como esse setor é importante, 10,8% de participação no PIB brasileiro. Todos esses alimentos aqui, com certeza, passam pelos portos brasileiros. E uma equipe da TVB News embarcou num cruzeiro que saiu do Brasil, passou pelo Uruguai e pela Argentina. Foi uma semana de viagem a bordo de um dos maiores navios transatlânticos da temporada. O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, é considerado a capital dos cruzeiros no Brasil. É por aqui que partem os principais transatlânticos. O terminal de passageiros é o ponto de partida para a viagem, que sai de Santos, para em Itajaí, cidade que fica no litoral de Santa Catarina, depois segue para Montevidéu, que é a capital do Uruguai, e tem como último ponto de parada a capital da Argentina, Buenos Aires. Na saída de Santos, parentes e amigos de quem está no navio se espalham pela orla para desejar boa viagem. A embarcação é uma das maiores da temporada de cruzeiros no Brasil. São mais de 1.500 cabines, capacidade para 3.800 passageiros e 1.100 tripulantes. O navio tem 9 bares, 5 restaurantes e uma programação de festas todas as noites. No segundo dia de viagem, chegamos a Itajaí, uma das cidades mais importantes de Santa Catarina. O complexo portuário é o segundo em movimentação de contêineres no Brasil. De um lado do rio Itajaí-Açu fica o porto de Itajaí e do outro o Portonave, na cidade de Navegantes. Na saída da cidade, o navio passa por Balneário Camboriú, uma das mais visitadas de Santa Catarina. A programação de espetáculos acontece nos bares. E no teatro, são shows todas as noites.
até uma versão do The Voice, com uma competição entre os passageiros do navio. Que ainda você quer viver pra mim. A segunda parada é Montevidéu, capital do Uruguai. A cidade fica a poucos metros do porto. A maior parte dos moradores do país vivem na capital. São aproximadamente 1.300.000 pessoas. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul. A cidade se tornou uma das mais visitadas pelos viajantes de cruzeiros do Brasil. O turismo tem um lugar bastante importante na nossa economia, mas está se acrescentando cada ano mais. Temos muitos cruzeiros durante o verão que se estão incrementando. Todos os anos temos um pouquinho mais e principalmente em Montevidéu, mas também temos em Punta del Este. E no dia seguinte chegamos a Buenos Aires, capital da Argentina. Uma das mais charmosas da América Latina, a cidade tem quase 3 milhões de habitantes. 40% dos argentinos vivem na região metropolitana da capital. A viagem durou uma semana e faz parte da maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos. Esse ano, os navios ficam no país até maio, mas a expectativa é aumentar esse período nas próximas temporadas. O mercado de cruzeiros tem um crescimento anual mundialmente de 6%. Então, esse crescimento vai acabar chegando aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. E nós acreditamos, como eu falei, que num futuro não muito longe, nós vamos chegar a esse resultado da melhor temporada de todos os tempos. Muito legal, né? Deu até vontade. Com isso, a gente encerra o BNews 19 horas de hoje. Você se mantém informado pelo portal bnews.com.br. Aproveita para se inscrever no canal da TV BNews no YouTube e acompanhar as nossas redes sociais. Um excelente final de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Sustenta Infrabrasil. Transbrasa.